Vinícius Júnior, Rodrigo, Renan Lodge e David Neres. Desses, o David Neres é o que está há mais tempo no futebol europeu. E eu queria saber, Ale, assim, olhando para esses 4, se falasse assim, pô, esse cara já consigo perceber uma evolução importante no período de Europa, você destacaria quem? Cara, eu acho que o Rodrigo, a gente tá falando de jogadores que ainda estão em formação, mas o Rodrigo ele chega com uma cabeça e um entendimento tático muito maduros para a idade dele, na minha opinião. O Vinícius chega muito cru, com habilidade, com técnica, mas muito cru. O Neres é maluco, é um maluco do bem, mas é maluco. Então, isso dito por treinadores que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, que ele sai ele desliga, e às vezes isso é bom, né? Pelo menos aquela campanha do Ajax de semifinalista na temporada passada mostrou isso pra gente, né? Que ele pegava a bola, ia pra dentro, não tava nem aí. E eu acho que uma evolução importante, muito importante, que o torna hoje titular da seleção brasileira, até com alguma tranquilidade, é do Renan Lodge, que pega um dos treinadores mais táticos, evidentemente com características mais defensivas, né? Que é o Simeone, e o Lodge consegue desenvolver um ótimo futebol na partida mais importante do Atlético de Madrid, talvez até nos últimos tempos, que foi contra o Liverpool, né? Porque você pega o melhor time do mundo, que é o Liverpool, e você consegue ter a sua melhor atuação na sua vida. Então, acho que isso também é do entendimento tático. Então, acho que hoje o Lodge tem um crescimento absurdo e tem a minha confiança, inclusive, com a camisa amarela. Eu já disse várias vezes aqui que eu não descarto o Marcelo para convocação ou para titularidade. Eu não descarto o Marcelo, porque o Marcelo ainda tem lenha para queimar, mas hoje o Lodge é o meu titular da seleção brasileira. O André, eu não sei se quando o David Neres saiu daqui do São Paulo, se a gente projetava que, assim, pô, em 2 anos e meio, 3 anos, ele seria um cara convocado para a seleção brasileira, e muito pelo que fez na temporada passada na Champions, né, que a gente falasse assim, cara, dá uma chance para ele de titular, e o Tite tentou. A Copa América o Tite tentou e o David Neres não correspondeu. Mas só dele ter chegado a esse patamar de titular já é assim, um salto realmente importante, talvez, que ele tenha dado na projeção. Desses aí, o David é um cara que te surpreendeu? Ele Você esperava? Não, eu não esperava assim, ele jogar tanto quanto ele jogou já no Ajax, né? Eu imaginava que o Ajax seria uma passagem ali do David Neres, mas não necessariamente para bater num gigante, para bater num... E aí ele surpreende, é que o time surpreendeu, né? O próprio Ajax foi e foi lindo de ver, maravilhoso. Ele me surpreendeu, eu não dava assim como favas contadas que o David Neres ia chegar lá e ia arrebentar. E sem dúvida, mesmo com essa Copa América ruim, ele é um cara que tá no radar, e como eu acho que a qualquer momento ele vai ser negociado com um time que hoje está mais em evidência do que o Ajax, porque o Ajax tem uma história maravilhosa, mas hoje tem clubes que estão mais, né, que são mais protagonistas. Eu acho que daqui a pouco ele vai pintar em um desses. Então a gente vai ouvir falar dele ainda mais na seleção brasileira. Ele vai voltar a frequentar a seleção. O Mauro, o Ale falou do Lodge, eu acho legal isso, porque o Lodge sai daqui do futebol brasileiro já como um grande lateral, ofensivamente, na batida da bola, a gente já percebe, e desde o aspirante que a gente teve a chance de fazer, né, que ele era um cara diferente, que ele é um cara, cabeça muito boa, o toque que ele tem na bola é muito diferente, e para essa composição de lateral, o Ale tocou nesse ponto. Eu acho que é um baita desafio para ele ser treinado pelo Simeone, porque ele vai precisar melhorar em aspectos que ele não é tão bom. E se ele conseguir minimamente equilibrar essa, vou botar, fase defensiva com o que ele faz no ataque, vai ser um super lateral, né?
Já é e vai ser ainda mais. É até interessante, a gente comentou esse jogo, o jogo no ano da Metropolitana entre Atlético de Madrid e Liverpool. Era o momento mais instável dele desde a chegada à casa colchoneira. E se especulava, inclusive, que ele nem começasse jogando. Ele Avenida Lodge, eles chamaram, né? Avenida Lodge. Ele não só jogou como foi o melhor em campo. Você pode até discutir se ele foi o melhor em campo, mas ele ganhou MVP de 10 treinadores e 10 observadores técnicos escolhidos pela UEFA. E você vê que a imprensa lá também não entende nada, hein? Não, mas também, mas aí houve um exagero, sim. Ele estava com problemas, mas não tantos e não para sair do time. O fato dele trabalhar com o Simeone só vai fazer crescer, porque realmente ele com a bola nos pés é aquele cara que já nasceu, entre aspas, né, nasceu pronto. E defensivamente ele vai crescer, evidentemente. Então ter potencial para ser um dos melhores do mundo na posição. E já é o titular para mim da seleção brasileira. Ele tem tudo para ser, pela cabeça, pela capacidade, pelo time que ele está, com o treinador que ele está no dia a dia, que é o Simeone. Então, para mim, o Renan Lodge disparado à frente, nos que não decepcionaram, invertendo um pouco a pergunta, né? Não acho que nenhum dos outros três, o Vini, o Rodrigo e o David Neres, estejam decepcionando. O David Neres é exatamente como bem definiu o Alê, um capa fresca, solto tal, e teve uma temporada primeira fantástica. Surgiu o interesse da China, o Ajax bancou a permanência dele, ótimo que teve bancado, porque ele tem realmente muito potencial para jogar no Ajax e em outros grandes centros europeus. E o Rodrigo e o Vinícius Júnior ainda eles são tão jovens, cara, e eles já chegaram com tamanha pressão, insisto sempre, o Vinícius Júnior tinha 16 anos, 2 jogos como profissional e já estava vendido pro Real Madrid por 45 milhões de euros. E no momento que você lembra a pressão que havia no Flamengo, aquela bobagem do cheirinho, tal, um monte de coisa, e ele tendo que desenvolver. Quando ele estava começando a ser o cara que vai ser, o que poderia ser para o Flamengo e até para o Real Madrid, ele já foi muito acima da expectativa, um momento muito ruim, um dos piores momentos dos últimos anos do Real Madrid, ele deu a resposta. Tinha passado por queda, voltou a jogar bem, o Rodrigo pela estabilidade natural também pelo time, enfim, nenhum desses 4 primeiro decepcionou. Agora, para aquilo que eu esperava, o Renan Lodge num nível ótimo, porque é o que eu esperava, Vinícius Júnior e Rodrigo, essa oscilação que para mim também é a esperada, e o David Neres para mim também no mesmo nível. Para mim ninguém decepcionou, estão todos dentro do possível, correspondendo às expectativas, mas quem está no nível melhor, para mim é o Renan Lodge, e se for para dizer, não, mas desses 4, quem mais decepcionou? Eu vou dizer o Vinícius Júnior, porque eu acho que eu e o mundo queríamos algo além dele, que talvez eu não sei se ele vai poder apresentar, mas significa dizer que ele fracassou muito, 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 muito longe disso. E aí, André, só para fechar nessa comparação da garotada, entre esses dois do Real Madrid, que o Mauro explanou bem, e o Ali também falou algo que me chamou a atenção. O Rodrigo chegou o Mauro explanou bem, pera só para entender, para ficar bem claro, o Mauro explanou bem. O Alê falou alguma coisa. Quer dizer, que me chamou bastante atenção. Concordo com o Alê. Eu vou te falar uma coisa, cara. Falar uma coisa. Mas se tivesse o Babu aí, o homem babuíno, que tá na Globo hoje, mesma coisa, entendeu? Ele vai no André, ele dá aquela lambida, vai o piruqueto, o babuíno. O Alê, se der tempo, o Alê fala. O Alê é esse tipo de coisa que eu não... Ô, Alezinho, volta aqui, Alezinho. Eu falei, eles falaram algo que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, André, o Rodrigo chegou à Europa, chegou ao Real Madrid com entendimento tático talvez mais apurado do que o Vinícius Júnior. Então, eu quero que vocês olhem somente o período de Real Madrid, tá? Tente assim, beleza, ele chegou aqui com mais entendimento do que o Vinícius, chegou ao Real Madrid, beleza, ok. No período de Real Madrid, o do Vinícius é maior do que o do Rodrigo, verdade. Quem você acha que evoluiu mais, desde a chegada ao Real Madrid até agora? Vinícius ou Rodrigo? Eu acho que os dois evoluíram, viu, Luizinho? Porque assim, o Vinícius, claramente o Zidane pegou o Vinícius para cuidar dele, né? Ali no momento que ele até tira do time, quando o cara tá, né? Parece que tem um carinho, tem uma atenção especial. E o Rodrigo, ele também dá um salto. Eu acho que os dois, cara, acho que o Real Madrid faz bem, acho que para todo mundo, né? Então eles são dois caras que, assim, eu não tenho convicção de que o Vinícius vai aparecer na seleção e tomar conta da vaga, que vai chegando. Também acho. Mas acho que para um futuro aí, o Rodrigo sim, eu acho que o Rodrigo daqui a um tempo.
Mas eu ainda não tenho essa convicção do Vinícius chegar, sabe? E arrebentar e... E dependendo do tempo que eles vão demorar para amadurecer, né? Pode ser que daqui a alguns anos a gente fale assim, pô, esses moleques jogam juntos desde o Real Madrid, cara, desde 18, 19 anos, agora estão juntos aqui com 24, 25, 26, 27. Se eles só explodirem com 28, os caras se conhecem, jogam juntos desde os 18, né, cara? Isso pode ser muito legal. O Rodrigo tem quanto? 19. 18, né? 19 agora. Então imagina assim, numa situação hipotética, que ele não frequente seleção brasileira até a Copa. 19 anos Rodrigo e 19 anos o Vinícius Júnior. Então imagine que ele é de... O Rodrigo é de 2001, dia 9/1 de 2001. Já completou 19 anos esse ano. O Vinícius Júnior vai completar 20 em julho agora. Então imagina, ele é de 2001. Imagina que ele não frequente seleção até o Catar, tá? Não vai frequentar. Não vai ser chamado. O Tite tem os caras dele lá pra Copa. Vamos supor que ele passe a ser chamado quando terminar a Copa do Mundo. Em 2023, em janeiro, ele vai ter 22, ele vai ter acabado de fazer 22 anos, velho. É bizarro, né? Então, assim, tem muita lenha pra queimar o Rodrigo, e eu acho que lá com 22, 23, ele vai ser um dos caras da seleção. Eu já não tenho essa convicção. É um absurdo, cara, que são poucos os jogadores que a gente pode listar que com 18, 19 anos foram o melhor, em algum momento, em algum recorte da temporada, foi o melhor jogador do Real Madrid. O Vinícius foi o melhor jogador do Real Madrid. O Rodrigo foi o melhor jogador do Real Madrid. Quer dizer, um amadurecimento, uma personalidade, porque, por exemplo, eu entrei no estádio do Real Madrid, eu já fiquei todo cagado. Eu não ia jogar. Eu só entrei no estádio, eu olhei aquilo lá, cara. Pô, ainda mais o Marcelo colocou a gente, parece que ele tá vendo o jogo do helicóptero. Colocou a gente lá no céu. E, cara, eu já fiquei, e eu sou completamente velho, Matusalém, o cara tem 18 anos e é o melhor jogador do time. Quando o Vinícius se machuca contra o Ajax, o Real Madrid morreu, o Real Madrid acabou. Então, e o Rodrigo outro dia aí foi eleito o melhor jogador do time. Mais jovem, faz um hat-trick perfeito, né? Exatamente. E por que é o seguinte, Ale? É porque a cobrança e a expectativa ela é compatível com o talento que eles têm e aonde eles estão. Gente, um atacante de Real Madrid normalmente vai ser um atacante de seleção brasileira. A verdade é essa. Se o cara é atacante do Real Madrid, a chance desse cara ser um atacante da seleção brasileira é gigantesca. Porque o Real Madrid é o maior clube do mundo. Então, pô, mesmo que ele esteja lá com 19 anos, o entendimento e a leitura mais óbvia não interessa quantos anos ele tem. Ele é atacante do Real Madrid, pô, esse cara muito provavelmente vai ser atacante da seleção brasileira também. Eu não estou fazendo nenhuma comparação pejorativa, mas teve um campeonato brasileiro aí, o Mauro vai lembrar, que eu não vou nunca, que o Santa Cruz chegou a liderar, acho que eram 6 primeiras rodadas. Foi no ano que foi o ano que caiu. Rebaixado. Foi o ano que caiu. 16, aí 16. O Grafite, acho que era não era o Grafite. Não, ele era o... Não, o Grafite, né? chegou a ser artilheiro do time, do campeonato. Isso. De 16. Isso. Eu acho que é 16, né? É 16, 2016. 16, Aí o Santa Cruz começou a cair, evidentemente. Os caras mandaram o treinador embora porque estava em 6º, 7º lugar. Uhum. Quer dizer, a expectativa a partir daquele momento era que o Santa Cruz... o Santa Cruz não ia ficar ali, né? Então, assim, eu acho que o Vinícius, por exemplo, não é era o Milton Mendes? Milton Mendes? Isso. Acho que era o Milton Mendes. Mas acabei de falar, tá desligando meu microfone, Cacildo. Então, isso aí não tem como. O Santa até passou esses dias lá no YouTube da Copa do Nordeste, a final, o primeiro jogo contra a Campinense da Copa do Nordeste, que é esse time aí, que é o time do Grafite. Então, assim, o Vinícius, ele não é o melhor jogador do Real Madrid. Ele não é. O Real Madrid tem Hazard, tem Benzema, tem Toni Kroos, tem Modric, tem um montão de gente que joga mais bola do que o Vinícius. Mas a partir daquele momento, fala assim, bom, então o Vinícius, quando voltar, ele vai ser o melhor jogador do time. Não vai ser. Não vai ser, mas aí é a nossa expectativa. O cara não tem nada a ver com isso, pô. Mas faz parte do que ele vai ter que saber administrar, a expectativa das pessoas. Ele tem que saber como ele vai lidar com todo esse ambiente que faz parte de um atacante do Real Madrid, contratado com 2 jogos no profissional, sendo uma pérola do futebol brasileiro. Todas essas pressões vão fazer parte do dia a dia do Vinícius Júnior até ele se aposentar. E se ele não souber administrar isso,
E não estou dizendo que ele não saiba, só estou dizendo que são fatores complicadores na trajetória dele, porque vai ter essa pressão, ponto. Eu acho até que ele sabe, que ele é bem cercado e ele tem um staff que fica muito atento a todos os movimentos dele. Tanto que depois ele se machuca, volta, aí ele começa a jogar no B, o Rodrigo começa a destacar, daí o Rodrigo vai pro B, ele volta a ser titular o Vinícius. Aí o que acontece? O Vinícius, que eu tenho uma expectativa hoje dele, mas menos emocional, assim, menos com a paixão, ele estava titular do Real Madrid, fazia uma jogada aqui, outra jogada ali, tocava uma bola de lado e tal. Era um jogador titular do Real Madrid, mas não era o protagonista do time. Para mim tá ótimo. Se ele continuar assim, para mim tá excelente, mas eu acho que é o tamanho dele. Hoje, né? Hoje é esse, a gente espera que lá na frente seja ele, esse cara pegar e botar e receber mais bolas e ser o protagonista do time.